Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal Te Explico, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje é sabadão, a gente vai trazer para vocês aqui duas matérias e uma live. Vamos começar agora com essa matéria importante falando sobre a aposentadoria por invalidez, se ela pode ser concedida ao segurado com epilepsia. Depois da matéria, nós vamos estar trazendo aqui a nossa live 10h30 e a partir de 12h45 a gente vai fechar aqui o conteúdo desse sábado trazendo a informação para você, ok? Direto e reto vou para a matéria de hoje sobre o INSS, sobre essa situação que muita gente aí pede informações, e eu peço para que você assista com calma e, se puder, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e você vai entender por quê, ok? Vamos lá direto e reto para a primeira matéria do dia. Você deve conhecer alguém ou até mesmo deve ter esse problema de saúde. Se puder, compartilhe essa matéria, você vai poder estar salvando vidas. Você sabia? Saiba um pouco mais sobre o INSS e os benefícios que são destinados, e hoje o assunto é segurado com epilepsia. Ele pode ou não se aposentar por invalidez? Se liga aí que eu vou explicar tudo a partir de agora. A epilepsia pode gerar a incapacidade total e permanente para o trabalho. Você sabia? Não sabia? Assim, a epilepsia relacionada à aposentadoria por invalidez pode ser concedida ao segurado, pois a doença torna completamente inapto a todos os trabalhos que, nesse caso, se vincule, de tal maneira que a prestação previdenciária seja inevitável e indispensável e não uma opção. Como a viabilidade do trabalho deixa de existir segundo a avaliação médico-pericial, a gravidade efetiva do caso analisado é a causa de concessões de aposentadorias por incapacidade permanente. Contudo, se essa inaptidão não for total e aplicável ao caso do segurado, ele deverá ser encaminhado para a reabilitação profissional do INSS ou ser contemplado com algum dos benefícios por incapacidade temporária, como auxílio-doença ou auxílio-acidente. Vejamos o que a lei e o poder judiciário destacam sobre essa matéria. Se liga aí. Conceito e características da epilepsia relacionadas a aposentadorias por invalidez. Vamos lá. A epilepsia é a causa da incapacidade permanente se ficar demonstrado que no caso do segurado ela é refratária, não responde bem, ou seja, ele não responde aos tratamentos, ok? Ao controle por medicamentos. Isso aí foi decidido no TRF4. O relator da ação foi Márcio Antônio Rocha, juntando aí aos autos que foram julgados no dia 11 de abril de 2019. Isso porque a doença é uma alteração cerebral temporária, marcada por crises e não por um estado contínuo de degradação das capacidades do doente. A epilepsia não é uma doença degenerativa em si, mas pode ser uma consequência ou sintoma relacionado, sendo de extrema importância a análise e consideração das conformidades para cada caso. Em contexto isolado, a epilepsia não compromete a cognição ou o comportamento de longo prazo do doente. Ela tem por sinal crises convulsivas que duram geralmente alguns minutos. Vejam os principais sintomas e alertas para a doença. Por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Antes de você entrar com uma ação, de você buscar um direito seu, você tem que saber se você tem esse tipo de situações, de doença, de momentos, para que você procure um médico para aí sim ele te dar um laudo baseado e você buscar o seu direito, tá bom? Veja os principais sintomas e alertas para a doença: perda da consciência, confusão mental e temporária, movimentos incontroláveis dos membros, no caso são as convulsões, transtornos do sentido,
no caso visão e audição, entre outras, perturbações do humor, ansiedades e fobia. A gravidade e extensão dos sintomas variam a depender da área cerebral afetada e em que grau isso ocorre. A comorbidade e a ausência de tratamento contínuo e regular pode comprometer bastante a qualidade de vida das pessoas epiléticas e afetar sua vida profissional. Nesse caso, a perícia médica deverá aferir a ineficácia do tratamento medicamentoso para que o epilético seja considerado permanentemente incapaz. Então tem que ter um laudo bem embasado, com todas as informações necessárias para, nesse caso, apresentar ao médico perito do INSS ou na justiça, se você entrou com uma ação, e aí sim, sendo bem embasado, ele não vai ter como, a não ser que ele peça mais alguns exames, o que pode não vir comprovando, porque um problema de cabeça geralmente não aparece em tipos de eletro, são coisas raras que aparecem quando você vai fazer esse tipo de exame, ok? Como a incapacidade deve e precisa ser analisada. Vamos lá. A incapacidade permanente deve ser investigada por perícia multidisciplinar, por conta do INSS, que resulte na aptidão definitiva e completa para o trabalho no caso do segurado, avaliando fatores pessoais como a qualidade de vida, frequência de crises, responsividade de tratamento, ambiente de trabalho. No ato da perícia, o segurado pode requisitar a presença de médicos particulares de sua confiança e as próprias expensas. Está no artigo 213, primeira instrução normativa do INSS, número 77 de 2015, ok? É preciso atestar aí o afastamento total das atividades e a incapacidade completa sobre todos os trabalhos usualmente exercidos pelo segurado. Lembrando que a incapacidade parcial poderá viabilizar o auxílio acidente ou, nesse caso, o auxílio doença, dependendo da situação, mas não a aposentadoria por incapacidade. Todos os exames e laudos em posse do segurado pode ser apresentado para análise conjuntural do seu quadro de saúde, além do que são essenciais para fixar com melhor precisão a data de início da doença e a data de início da incapacidade. Isso está no artigo 304, primeiro da Instrução Normativa 77, também de 2015. Judicialmente, o juiz analisa a perícia, mas não se apoia exclusivamente nela, considerando os elementos particulares trazidos pelo segurado interessado e também pelos depoimentos que possam corroborar com a demonstração da vida diária prejudicada do segurado. Ou seja, em algumas situações, ou na maioria dos casos, quando a pessoa tem uma negativa do INSS, ela busca a justiça. E, nesse caso, o juiz vai analisar também, não só a situação, como todo o grupo que envolve a vida desse segurado. Quando você vai no INSS, na maioria das vezes, fazer uma perícia médica, o médico perito ele só pega ali o laudo, vê o código, faz algumas perguntas e, nesse caso, o computador tem ali umas instruções que são dadas, você pode ver na tela, e ele vai indicar, baseado naquele código, que se você for analisar cada código relacionado à doença, ele tem um prazo estipulado mínimo de tratamento. Então o médico perito do INSS, na maioria das vezes, ele utiliza para poder analisar você e também para dar um parecer o que está ali relacionado ao código de doenças. Então o que ele faz? Para, na maioria das vezes, não ter atrito, não ter algum problema, e se ele for novato ainda, o que ele vai fazer para não ter dor de cabeça logo de cara, ele vai, se o código ali te dá um prazo aí mínimo de 30 a 60 dias, ele vai liberar aquela situação ali daquele benefício. Isso dependendo da situação, que é o que mais a gente vê as pessoas reclamando. Que às vezes chega lá na perícia médica, quando ela vai fazer uma perícia médica, o médico às vezes nem fala com ela. Pega ali o laudo médico e pega o código, digita, o computador diz
você tem até 3 meses, 4 meses para dar de benefício. Ele vai jogar e vai liberar ali. Se ele se convencer daquele laudo que você apresentou e se tiver um prazo máximo para 4 meses, ele vai dar aquele prazo máximo. Então, a maioria das vezes as pessoas acham que o médico perito do INSS, dependendo da situação, ele faz aquela situação ali de má vontade, mas não. Ele faz também relacionado com o que ele tem na mão. Se o sistema abre para ele para aposentar, ele vai ter que decidir se te aposenta ou não. Se o sistema não abrir para ele para te aposentar, ele vai ter que trabalhar com o que ele tem, a ferramenta que ele tem na mão. Então, na maioria dos casos, quando você busca a justiça, se você, nesse caso, perde um benefício via INSS, o juiz já julga de forma diferente. O juiz vai julgar toda a situação, a sua doença, o laudo médico, o parecer médico, o que o INSS fez no dia da perícia e todas as situações relacionadas ao seu ambiente de trabalho, para depois, baseado no laudo, tudo direitinho, ele dá o parecer dele. Por isso que a maioria das vezes uma negativa do INSS, ela é revertida na justiça. Você entendeu? Se não entendeu, deixa nos comentários que eu respondo para você aí mais para frente, ok? São avaliados os fatores de presença dos sintomas ou a intermitência deles, períodos de recidiva, afastamentos por auxílio-doença, tipo de função desempenhada, qualidade do ambiente de trabalho, circunstâncias de eficácia do tratamento, comorbidade, entre outros elementos de interação entre a doença e o segurado. É por isso que quando você tem uma negativa do INSS, você consegue, bem embasado, com o laudo direitinho, você consegue reverter na justiça, ok? O que diz o artigo 46? Ainda que a incapacidade seja considerada permanente, a aposentadoria concedida, o segurado poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação da perícia e confirmação da incapacidade. O artigo 46 do Decreto 3048 de 1999, a não ser que já tenha completado 60 anos de idade ou aos 55 anos já receba benefício há mais de 15 anos, artigo 46, segundo o Decreto 348 de 1999, de qualquer modo, a incapacidade deve ser deliberada em relação à profissão, ponderando-se o comprometimento ou não das habilidades necessárias e comuns, como a concentração, o raciocínio, a memória, a vida independente, a comunicação, o trabalho, o aprendizado, o sono, a relação interpessoal, considerando-se a síndrome da epilepsia é agravante ou não de alguma dessas atividades. Então, quando você vai lá fazer a perícia no INSS, na maioria dos casos, alguns pontos desse aqui é levado em consideração. Isso depende de cada médico. Se o médico é especialista na doença que você tem e ele vai fazer a perícia em você, ele vai analisar todas essas situações. Agora, se ele for um médico de um outro, no caso, como é que eu posso dizer? Uma outra especialidade, o que ele vai levar em consideração? Alguns fatores que ele já conhece da área e o mais importante é o código da doença e a descrição que tem que ter no laudo médico que você vai apresentar ao INSS, ok? Adicional de 25% para aposentados por incapacidade. Segundo o artigo 45 da Lei 8.213 de 1991, o valor da aposentadoria por incapacidade do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. A necessidade desse auxílio também é verificada por perícia e, excepcionalmente, esse adicional poderá extrapolar o teto previdenciário para o pagamento de benefício, ou seja, em 2021, o teto máximo a ser pago é R$ 6.433,57. Esse valor não é incorporado pela pensão por morte, quando o segurado assistido vier a falecer. Além disso, todo ano, quando o benefício da aposentadoria for reajustado, o adicional acompanhará o reajuste. A assistência de terceiros em favor do segurado
deve ser permanente e ela pode ser física, motora ou mental, cuidadores, enfermeiros, etc. Não sendo suficiente a ajuda ocasional. O pedido poderá ser feito no portal eletrônico Meu INSS ou no aplicativo ou ainda na Central 135. Uma hipótese comumente contemplada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da 5ª Turma é a concessão do adicional para pessoas com epilepsia em quadro de comorbidade, com restrição da mobilidade, por exemplo, ou das atividades cotidianas, como se alimentar ou tomar banho. Podendo dizer, portanto, que o adicional diz muito mais sobre a situação do segurado do que sobre a doença em si, ok? Então aí tem aí a ação que foi, no caso, julgada no STJ com o número 982 e tem a numeração que você está vendo aqui também do processo no Rio de Janeiro, ok? Como requerer o benefício? Os primeiros procedimentos para aposentadoria por invalidez podem ser realizados integralmente pela internet ou por agendamento pelo telefone na Central 135. A perícia será marcada pelo INSS em tempo oportuno e o segurado deverá comparecer em posse de todos os documentos atualizados e dos exames médicos correspondentes. A pessoa que optar por baixar o aplicativo no celular deverá fazer um cadastro com usuário e senha para ingressar no portal, pelo número do CPF do segurado, e vai ter também uma senha vinculada. No menu de serviços você vai escolher a parte agendar perícia. Nele você vai clicar em perícia inicial, se nunca se submeteu a nenhuma perícia de prorrogação, se você já usufrui de algum benefício, ou ainda remarcar a perícia se você, nesse caso, perdeu e ela já foi agendada. Na opção perícia inicial, o segurado deverá informar se tem atestados médicos e documentos de laudo. O aposentado por incapacidade permanente em razão da epilepsia terá o contrato de trabalho suspenso, como manda o artigo 475 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso porque a aposentadoria por incapacidade não é um benefício necessariamente definitivo, em face da possibilidade de reabilitação do segurado pela convocação pericial. Ou seja, quando você é aposentado por invalidez, você tem o seu contrato de trabalho suspenso até você completar 55 anos de idade e 15 anos recebendo benefício, ou quando você completa 60 anos, ou quando você é aposentado definitivamente, ok? Continuando com a informação, o eventual desejo de extinção do contrato de trabalho, nesse contexto, exigirá a judicialização da questão na Justiça do Trabalho competente, devendo o trabalhador comprovar a irreversibilidade da aposentadoria em razão da idade. Por exemplo, as perícias deixam de ser convocadas e a aposentadoria se consolida como estável via, nesse caso de regra. É por esse motivo que as perícias são tão importantes na avaliação das condições pessoais do beneficiário, pois, ainda que a doença seja concebida como grave, é necessário saber se o segurado se habilitará ou se habilitaria ou não para desempenho da mesma ou de novas atividades, ok? Em caso de indeferimento da aposentadoria por incapacidade pelo INSS, o segurado deverá consultar um advogado previdenciarista para analisar as causas do indeferimento e buscar a solução mais adequada. Outra coisa, quando você vai fazer o pedido junto ao INSS, você não vai chegar de cara a fazer o pedido de aposentadoria por invalidez. Você tem que passar primeiro pelo auxílio-doença ou auxílio-acidente, para daí sim o médico perito analisar se essa situação cabe ou não a aposentadoria por invalidez. Ok, pessoal? Para a concessão da aposentadoria por incapacidade, o beneficiário deve demonstrar que é segurado do INSS, que paga as contribuições em dias. Para tanto, precisa apresentar sua carteira de trabalho ou carnê de contribuição previdenciária sempre que, nesse caso, eles pedirem, relacionado ao benefício. Para aqueles que nunca contribuíram ao INSS, se a renda individual e familiar não ultrapassar um quarto do salário mínimo, é possível que o paciente epilético aufira o benefício assistencial de
um salário mínimo mensal através do BPC/LOAS, na conformidade com os artigos 203 da Constituição Federal e do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Relacionado aí a essa parte, está aí juntado aos autos, teve como relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos de dia 13 de março de 2019, ok? Para concluir a matéria de hoje, a epilepsia é a causa da incapacidade para o trabalho temporário ou permanente, a depender do quadro clínico do segurado e do controle garantido pelo tratamento. As crises convulsivas recorrentes podem assustar aqueles que convivem com o epilético, talvez por não saberem como agir ou ajudar. As crises são passageiras e quem as presencia pode auxiliar, certificando-se de proteger a cabeça do indivíduo para evitar traumas e contusões. Alguns preconceitos também precisam ser vencidos, pois a epilepsia não é uma doença contagiosa e não está associada à loucura. É muito importante que o plano de contingência médico seja levado a sério para que não haja falhas no tratamento e o interrompimento das crises. A qualidade de vida do epilético é possível, é provável se houver cooperação e disciplina no tratamento. Há uma série de caminhos no INSS e no campo judicial que podem ser tomados para garantir o direito do segurado da pessoa com deficiência. Garanta sempre a atualização do seu prontuário clínico, mantenha as contribuições previdenciárias em dia e, se tiver condições, contrate um advogado especialista em direito previdenciário ou então busque ajuda da Defensoria Pública. A matéria de hoje tem como fonte Valdemar Ramos e também o Saber a Lei, ok? Agora que você já sabe de tudo, já tem todas as informações, você pode, nesse caso aí, ajudar quem não sabe, compartilhando o conteúdo, passando o conhecimento. É como eu disse no começo da matéria, você compartilhando esse conteúdo que a gente está trazendo hoje, você pode estar salvando uma vida. Às vezes tem uma pessoa que precisa do benefício, mas está trabalhando e ela pode estar colocando em risco a vida dela e de outras pessoas. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem a nossa live, a primeira live aqui do canal Te Explico. E no final, depois, 12h45, chega aqui mais um conteúdo importante para falar do seu direito aqui no canal, ok? É o nosso novo espaço, é a nossa nova área para poder passar conhecimento. Eu espero que você goste. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilha com seus amigos e vem junto.